Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Alma Flow, um espaço, um movimento vivo global, onde a gente fala sobre espiritualidade e bem-estar, mas principalmente sobre como viver tudo isso na prática, no corpo e na vida real. Eu sou a Paola Yaeli, mentora de bem-estar e espiritualidade, terapeuta do toque sagrado, do Tantra, professora de yoga, e aqui no Alma Flow a gente não fala só sobre teoria, a gente fala sobre a vida, sobre o que você está vivendo agora. Porque provavelmente você está passando por alguma coisa nesse momento. Todo mundo sempre tem uma área da vida onde existe dor, onde existe desafio, onde parece que a luz está meio escondida. Então eu quero te fazer uma pergunta agora. Onde está esse lugar da sua vida? Pode ser no relacionamento, dinheiro, no seu corpo, na sua autoestima. Pode ser uma sensação interna que você nem sabe explicar, mas você sabe qual é. E eu quero te convidar a ter uma intenção comigo agora. Que ao ouvir esse episódio, alguma luz se revele para você. Que alguma chave se abra, que algo dentro de você comece a se reorganizar. E que isso te leve para mais clareza, mais cura e, quem sabe, até para o milagre que você está buscando. Porque toda alma que vem para esse mundo passa por um processo de transformação. E essa transformação passa exatamente pelos pontos mais desafiadores, pelos medos, inseguranças, pelas partes de nós que ainda estão desalinhadas. Se você se sente melhor que alguém, a vida vai te levar para um lugar de humildade. Se você se sente menor, insuficiente, a vida vai te levar para situações que te forçam a acordar disso. Então não é sobre punição, é sobre ajuste. E ao mesmo tempo, estar vivo agora já não é fácil, né? Existe uma intensidade no ar, como se tudo estivesse mudando ao mesmo tempo. É como se as estruturas internas estivessem sendo mexidas. E você nem precisa estar fazendo nada diferente no seu dia, e mesmo assim por dentro já está tudo se reorganizando. E ainda assim a gente continua trabalhando, produzindo, se cuidando, tentando evoluir, tentando dar conta da vida. Então, meus amores, o mais importante agora é isso. Não seja dura com você nesse processo. Vai parecer bagunçado. Eu sei que tá meio parecendo que tá imperfeito, vai parecer que você tá fazendo tudo meio fora do lugar, que o que era certo agora parece errado, ou que o parecia bom agora tá parecendo estranho, e isso não significa que você tá perdido, perdida. Isso muitas vezes significa que você tá enxergando mais. Que coisas que antes você achava que precisava, que eram importantes, que eram desejáveis, talvez agora já não faça mais sentido para você. E agora entra num ponto muito importante, discernimento, porque não dá mais para viver no automático. Quantas vezes você já falou, eu tinha um feeling sobre isso, eu sabia, eu tinha algo ali, mas agora você se convenceu do contrário. A mente veio, explicou, justificou, racionalizou e você ignorou o quê? O seu próprio sentir. E eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que falam, eu sempre senti algo estranho naquela pessoa. Ou eu sempre soube que não era bem assim. Ou eu sempre percebi que tinha algo desalinhado. Mas se convenceram de que não. E eu sinto que a gente não pode mais fazer isso com a gente. Porque agora a sua vida interna virou o lugar mais importante. Aquela parte que ninguém vê. Onde estão seus pensamentos, seus padrões, seu diálogo interno, as histórias que você repete, é ali que tudo começa. E se a gente não ilumina isso, a gente vive repetindo. E sim, o mundo externo, ele reflete no mundo interno. Então, quando você muda o que está rodando dentro, a realidade começa a responder. Mas isso exige uma coisa que nem sempre é confortável, discernimento constante. A gente gostaria muito que a vida fosse simples, tipo, isso é bom, isso é ruim, isso não funciona, mas não é assim. A vida ela é dinâmica e tudo depende do momento. E quando a gente tenta colocar tudo em caixa fixa,
a gente perde sensibilidade, presença, verdade, e aí a gente entra nesse automático. Continua comendo as mesmas coisas, vendo as mesmas pessoas, vivendo os mesmos padrões, sem perceber que já não está mais alinhado. E isso bloqueia até a chegada de coisas novas, de mais alegria, de mais verdade, porque você não está mais questionando. E o questionamento consciente é o que mantém a gente vivo. Então, esse episódio é um convite para você voltar para dentro, para você se escutar de verdade e principalmente para você parar de se abandonar. E além disso, eu quero trazer uma coisa que é muito importante: parar de transformar o outro no vilão da sua história. Porque o que a gente mais faz de forma automática é isso. Acontece alguma coisa, alguém fala algo, alguém não corresponde e rapidamente a gente cria toda uma narrativa. Ah, essa pessoa fez isso comigo, essa pessoa me tratou assim, essa pessoa é isso. E aí a gente vai lá e repete essa história para uma amiga, para outra pessoa, para várias pessoas e sem perceber a gente está reforçando aquilo. Mas o que realmente traria mudança a gente não faz, que é olhar para dentro. Então, um exercício muito prático, muito simples, que você pode começar a fazer agora é resistir à vontade de sair contando a história, colocando o outro como errado. E ao invés disso, falar, ok, eu estou me sentindo desse jeito, o que é que está ativando em mim? Porque muitas vezes não é sobre o outro, é sobre algo que já estava aí dentro de você. Na mentoria isso é muito claro. Às vezes a aluna fala, ai, porque ele não me valoriza, porque ele não me responde, porque ele é inconsistente. E quando a gente começa a olhar, ela também não está se valorizando. Ela também está aceitando menos, ela também está sendo inconsciente com ela mesma. Então, se você vê algo no outro que te ativa, olha onde isso existe em você. Nem sempre do mesmo jeito, mas em algum lugar existe. E isso é o que na espiritualidade a gente chama de espelho. Se você viu, tem alguma conexão e isso não é para se culpar, tá? É para você se libertar. Outro ponto que é a gente não enxerga os próprios pontos cegos. E isso exige muita humildade. Exige porque eu vejo isso muito no meu trabalho. Às vezes a pessoa está há anos no padrão e ela não vê, mas quem está de fora vê. Então, uma prática muito poderosa é você sentar com pessoas que realmente te amam, pessoas de um lugar seguro, onde você pode realmente estar vulnerável e perguntar: onde que você acha que eu ainda estou me sabotando? Ou onde você acha que eu não estou vendo alguma coisa? E não entrar na defensiva, só escutar, pegar o que faz sentido, porque sim, vai ter coisa que não é, mas tem coisa que faz muito sentido. E aquelas coisas que dão uma travada, que dão um desconforto, geralmente são as mais verdadeiras. E não precisa se identificar com isso é muito importante. Você não é esse padrão, você aprendeu esse padrão. E se você aprendeu, você super pode desaprender também. Eu vejo isso também até em aulas de yoga, se a gente for trazer por corpo. Às vezes a aluna chega com muita resistência na minha aula. Ai, a aula da Paola. Isso acontece direto. E às vezes ela tá com uma dificuldade em alguma postura. E aí ela fala, ai, eu não consigo. Ou já entra na minha aula falando que a minha aula é intensa. E não é que ela não consegue, ela já decidiu que não consegue. Ela já pegou já a fama da aula da Paola, que é difícil. Ah, e agora não é para mim. E daquilo já virou o quê? Uma identidade. E quando ela começa, ela vai e realmente se permite a respirar, ela começa a se observar, ela vai saindo da história que ela mesma criou. O corpo, ele responde diferente. A mesma coisa acontece na vida. E tem mais uma coisa que eu sinto, que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. O momento que você está vivendo agora, ele não é aleatório. Ele é perfeitamente desenhado. E eu sei que às vezes não parece, mas esse momento tem exatamente a informação que você precisa para dar o seu próximo salto, para quebrar um padrão, para sair de um ciclo, para acessar um novo nível de consciência. E muitas vezes o maior portal, ele não está num lugar confortável, ele está exatamente no lugar que você está se sentindo incomodado. E isso conecta com algo que eu acredito muito, que tem muito a ver com a Kabbalah também, que é: não existe uma verdade única. Existe o que é verdadeiro para você nesse momento. Porque o que funciona para uma pessoa não funciona para outra.
E o que funcionou para você ontem, talvez não funcione mais hoje. Por isso que eu não acredito numa resposta genérica das coisas, nem na vida e nem na espiritualidade. Na mentoria, por exemplo, eu não dou uma resposta pronta para o aluno, porque cada pessoa está no momento e cada pessoa tem um padrão, cada pessoa tem um corpo, tem uma história, uma energia, e o caminho ele é individual. Então, pare de projetar, comece a observar, sair das histórias que você cria e entrar na consciência, porque é isso que realmente transforma. E uma das coisas que eu gosto de lembrar, como terapeuta de energia vital, que eu não posso ignorar, quando a gente fala de discernimento, de se escutar, entender o seu corpo, quando a gente fala de espiritualidade, de consciência, de padrão, de sombra, de retorno ao centro, a gente precisa falar do corpo. E a gente tem medo de falar do corpo, principalmente da nossa energia vital, sexual e criativa. A gente tem que falar de vitalidade, a gente precisa lembrar do prazer, falar de prazer. E eu sei que para muita gente esse assunto ainda gera desconforto, mas a verdade é que ele precisa ser normalizado. Porque o prazer, ele não é futilidade, prazer não é luxo, prazer não é uma coisa separada da saúde. Prazer é um pilar de saúde. E quando eu falo de prazer, eu não estou falando só de sexo em si. Eu estou falando da energia vital, da sua capacidade de sentir, da sua capacidade de estar presente no corpo, a sua capacidade de receber, a sua capacidade de relaxar, da sua capacidade de se perceber vivo. E agora trazendo aqui uma visão mais terapêutica do corpo, né? Trabalhando com muitas mulheres com as terapias tântricas, a gente acha que a principal questão, né, quando uma mulher vem buscar a terapia para conhecer o corpo, para despertar essa energia vital, que às vezes está adormecida, às vezes a pessoa nunca teve um orgasmo, muita mulher finge ou não consegue ter com parceiro, ou enfim, nunca teve, nem sabe o que é. A principal questão não é que chega para mim que é um desconforto do corpo, ou uma dor que sente, ou um ressecamento, uma questão física, biológica mais óbvia. Mas o que aparece realmente muitas vezes é outra coisa. A maioria vem falando o quê? Não tô afim, não penso nisso, eu não tenho vontade, eu tenho tanta coisa acontecendo que isso nem passa pela minha cabeça. E quanto mais a gente ficar focado em tela, em tecnologia, inteligência artificial, que a gente sabe que tem os seus benefícios e que é ótimo também, mas como que a gente consegue usar isso e não ser escravo disso? Porque vem aquela dopamina barata, quando você vê, você passou horas ali, você está totalmente desconectado do seu corpo. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que libido, desejo, energia sexual, energia vital, tudo está profundamente ligado ao estado geral da vida daquela pessoa. Não é uma chavinha isolada. Não é uma coisa que você aperta um botão e você liga. E você vai entender depois de eu falar disso, o porquê que eu estou trazendo esse tema, junto com o tema desse discernimento, de você olhar para dentro, porque está tudo conectado com a sua intuição. Essa energia vital, essa energia de vida, ela traz para você essa conexão com a sua espiritualidade, com o seu discernimento, com a sua bússola interna. E isso vale para a mulher e também vale para o homem, porque no fundo o que está em jogo aqui não é só uma função do seu corpo, é o quanto esse ser humano está regulado, descansado, nutrido, seguro, conectado consigo. E uma coisa que eu acho muito importante dizer é que o principal órgão sexual não é o corpo, é o cérebro. É a mente, é o sistema nervoso, é a percepção de segurança, porque se o seu sistema está em alerta o tempo todo, o corpo ele não consegue receber nada. E isso acontece o tempo todo. Às vezes a pessoa pensa que o problema é falta de amor, falta de conexão, ou até acha que tem um defeito nela, mas muitas vezes o que existe é o quê? Estresse crônico, cansaço profundo, hormônio desregulado, inflamação, sono ruim, autoimagem abalada, questão relacional, sobrecarga mental. Então não é só não querer, é o corpo inteiro dizendo: eu não estou conseguindo relaxar o suficiente para sentir as coisas. E isso é muito sério, porque quando o corpo fica tempo demais em sobrevivência, ele começa a perder acesso a coisas muito essenciais, que vem o prazer. E quando você tem esse prazer em dia,
Tem a leveza, a presença, o desejo, o brilho, a vitalidade. E eu vejo isso muito nas minhas aulas de yoga. Tem dia que entra alguns alunos na sala e eu vejo claramente que o corpo da pessoa tá duro. Duro, duro, duro. E não é só fisicamente, porque vocês sabem que eu trabalho energeticamente dentro da sala também. Você vê que ele tá defendido. O peito tá fechado, a respiração tá curta. A pelve, quando eu falo solta o quadril, aqueles movimentos livres que a gente traz, a pelve tá mega contraída. Ou o maxilar, você vê que tá preso. E não é só o alongamento que falta, é a segurança, a regulação, é o espaço interno. E muitas vezes, depois de uma prática bem conduzida, com respiração, presença, movimento e consciência, esse aluno não sai dizendo só, eu alonguei. A pessoa sai diferente. A pessoa sai mais macia, mais inteira, mais em si, porque o corpo ele conseguiu desarmar um pouquinho. E quando o corpo ele desarma, essa energia vital ela volta a circular pelo corpo todo. Na terapia também isso acontece muito. Às vezes a pessoa chega achando que o problema dela é só relacional. Mas quando a gente olha mais fundo, não é só isso. Tem muita exaustão, cortisol alto, falta de descanso, falta de prazer no cotidiano, do cotidiano. Sabe tomar um café com prazer? Tomar uma água com prazer? A desconexão da sensibilidade, o medo de sentir, medo de receber, um histórico de autocobrança, e isso tudo vai impactando no desejo, na libido. Então, eu gosto muito de trazer esse olhar mais integral, que não existe uma sexualidade saudável no corpo que está completamente esgotado. E não existe energia vital fluindo bem num sistema que vive em modo de ameaça. E aqui tem uma outra coisa importante, porque muita gente acha que libido é só hormônio, mas não é só hormônio. Os hormônios importam, sim, óbvio, muito. Estrogênio, testosterona, cortisol, insulina, tireoide, tudo isso influencia. A depender da fase da vida, é muito comum haver mudanças, né? E quando a gente fala de mulher, tem muita coisa, né? Às vezes é pós-parto, às vezes é amamentação, perimenopausa, menopausa, um estresse crônico, ou quando junto os homens, né? Mudanças corporais, queda de autoestima, fase de inflamação, excesso de demanda, tudo isso pode mexer muito com a vontade, com o humor e com a resposta do corpo. Então, eu acho importante dizer com muita clareza que você não está quebrado, quebrada, talvez seu corpo ele só está pedindo um suporte nesse momento, seu sistema está pedindo base, a sua energia vital está pedindo cuidado mais profundo, e aí entra uma parte que eu amo trazer, porque conversa muito aqui com o movimento Alma Flow. O prazer, ele não começa só no encontro com o outro. O prazer, ele começa muito antes. O prazer começa no jeito como você vive, no jeito como você se alimenta, no jeito como você dorme, como você respira, como você se trata, como você escuta. Isso tudo é esse estado tântrico. Que as pessoas têm a mania de levar tudo para o erotismo, né? Achando que tem uma coisa sempre. Eu tenho uma preguiça disso, gente. Olha eu quebrando aqui meu roteiro, mas nossa, que preguiça quando eu conheço gente que, principalmente desse meio, assim, que quer vender o Tantra e sempre quer vender para esse lado do erotismo, sabe? Daí acaba entrando no lugar do abuso, do abusador, enfim, péssimo, péssimo. Prestem muita atenção quando entrar nesse tema. Se a pessoa quer falar muito, do magnetismo, que eu me senti magnetizada na sua energia, preguiça. Preguiça no sentido, eu tomo muito cuidado para falar, principalmente em público, assim, sobre o Tantra, energia vital, Kundalini, todos esses temas, porque eu acho que está muito bagunçado, né? Você não sabe quem é de verdade e quem não é. Na verdade, você só sabe a partir dessa sua intuição. Porque hoje em dia todo mundo consegue falar bonito, todo mundo tem muita informação para trocar, então é muito mais sobre o que você sente de cada um. Mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu trago esse assunto para vocês, porque a gente está no momento de realmente ter essa autonomia do próprio corpo, e essa energia ela leva você para esse lugar, para você ativar a sua bússola interna. Então, se é uma pessoa que vive só em exigência, pressão, desempenho, comparação e dureza, ela vai perdendo a sensibilidade. E quando perde sensibilidade, é perder a vida. Então, quando eu trago esse tópico para vocês, eu estou falando do quê? De trazer esse cuidado para sua presença, ativar a presença, para a sua saúde hormonal, para a qualidade do sono, para a nutrição, movimento, circulação, para a regulação do estresse, para a consciência corporal, porque tudo isso importa. Então, pensa você depois de um estado orgástico, como que você tá?
Você já viu alguma pessoa no estado, depois de um estado orgástico, assim, do seu ápice do prazer? Você já viu essa pessoa para baixo? Tá todo mundo com energia lá em cima, energizado, alegre, feliz. Gente feliz não enche o saco. Todo mundo, você tá feliz, você tá na sua completude, nessa energia vital no seu corpo. Você sai da comparação. Você quer ver todo mundo feliz, você quer ver todo mundo bem. Você não se vê nem menor nem maior que ninguém. Você tá ancorado na sua energia. Então, ela é muito importante, sim. Inclusive, eu acho lindo lembrar que a saúde do prazer conversa com a saúde cardiovascular, com o metabolismo, com a inflamação, com o cérebro. O prazer ele não está separado da saúde, ele revela a saúde. Então, se o sistema está muito inflamado, muito cansado, muito desconectado, isso aparece. Se a pessoa não dorme bem, isso aparece. Se o estresse está sequestrando tudo, aparece também. Se o humor está desregulado, isso aparece. Se a pessoa não se sente segura no próprio corpo, também aparece. Então, essa conversa precisa parar de ser superficial. Não é sobre ter vontade ou não ter vontade de sentir prazer ou de sentir esse prazer orgástico que a gente está trazendo aqui. Mas entender o que na minha vida está drenando a minha capacidade de sentir esse prazer. E isso vale para os homens também, porque o homem também sofre com estresse, pressão, exaustão, cobrança, desconexão emocional, queda de vitalidade, só que muitas vezes isso aparece de outras formas. Então eu gosto de trazer esse tema não só como uma conversa só da mulher ou só do homem, mas como uma conversa sobre humanidade, sobre corpo, energia, presença. Só que sim, a mulher por muito tempo teve esse assunto negligenciado, silenciado ou até simplificado demais. E por isso que eu acho tão importante falar. Então a mensagem aqui é: a sua energia vital merece atenção, não só quando ela desaparece completamente, não só quando vira um problema gritante, mas antes, como uma prática de saúde, consciência e espiritual também. Porque uma espiritualidade que ignora o corpo, ela fica incompleta. E um cuidado com o corpo que ignora a alma também fica incompleto. Então, aqui no Alma Flow, o que me interessa é essa ponte, trazer luz para dentro do corpo, trazer corpo para dentro da espiritualidade, porque quando essas duas coisas se encontram, algumas coisas muito profundas começam a se reorganizar. E quando a gente fala desse tema, a gente precisa falar dos freios, porque muita gente ainda acha que o problema é a falta de estímulo. Falta de fazer mais, de tentar mais, de acender mais, de temperar mais a relação, a rotina, o corpo, mas muitas vezes o problema não é a falta de acelerador, é o excesso de freio. E o freio quase sempre está no sistema nervoso. Está no estresse acumulado, está na mente sobrecarregada, no corpo que não se sente seguro para receber. Então, às vezes a pessoa pensa: eu tô sem vontade, sem prazer, sem presença, sem paciência, estou irritada, não consigo relaxar. Mas o que está acontecendo muitas vezes é o sistema inteiro que está em alerta. E um corpo em alerta não entra um estado de entrega. Então, não tem como você entrar num prazer profundo, num descanso real, numa sensibilidade. Já percebeu, às vezes, quando você vai tentar dar um cochilo e parece que você não conseguiu cochilar e descansar porque o corpo está em alerta? Como em qualquer momento você ficar e vai receber uma mensagem, vai tocar o alarme, vai não sei o quê. O corpo, ele fica assim, porque ele está ocupado sobrevivendo. Então, tem um modelo que explica muito bem isso, que é a ideia de que não basta ter o gás. Você pode até ter amor, intenção, atração, você pode até querer se sentir bem, mas se o freio estiver acionado, o corpo ele não acompanha. E esses freios podem ser muitas coisas: o cansaço, o estresse, o excesso de responsabilidade, o barulho mental, a mágoa, a autoimagem ruim, falta de sono, inflamação, medo, pressão, desregulação hormonal. Então, às vezes está tudo aparentemente certo do lado de fora, mas por dentro o sistema está tão sobrecarregado que não consegue receber mais nada. Nem afeto, nem prazer, nem descanso, nem orientação. Então, gosto muito de trazer isso para a vida real, porque imagina uma mulher que acorda já correndo, resolvendo 1000 coisas, trabalha, cuida de gente, recebe cobrança, lida com problema, segura a emoção, porque não pode estourar, daí tá cansada, não teve espaço para ela mesma, daí no fim do dia alguém espera dela o quê? Presença, leveza, abertura, desejo, sei lá, chega o marido querendo alguma coisa, o companheiro ou a companheira, mas o sistema dela já passou o dia inteiro apagando incêndio. Então, não é que ela não quer amar, não é que ela não quer sentir, não é que ela não quer se conectar, é que o corpo dela não consegue receber naquele estado que ela tá.
E isso vale para os homens também, só que na mulher muitas vezes fica mais invisível, porque culturalmente se espera que ela continue funcionando, acolhendo, rendendo, sorrindo, dando conta, estando maravilhosa, cheirosa, mesmo completamente desconectada dela. Eu vejo isso até em aula de yoga. Às vezes a pessoa chega e fala: Nossa, nem sei porque eu tô tão irritado, nem sei porque eu tô sem paciência, sem ânimo, eu tô esquisita. E quando a gente começa a respirar, se mover com consciência desacelerada, aí vem a percepção: Nossa, eu tô cansada, eu tô em alerta, no descanso de verdade há um tempo. Às vezes a pessoa chora na aula, vai percebendo tudo, né? Então o corpo não tá te sabotando, ele tá te protegendo do jeito que ele consegue. Só que quando essa proteção vira um padrão, também vira uma prisão. E daí isso impacta tudo. Porque uma pessoa em estresse constante interpreta tudo a partir de um campo mais endurecido. Então tudo pesa mais, tudo machuca mais, tudo irrita mais, tudo aparece uma ameaça. E aí a gente começa a achar que o problema está tudo fora. E muitas vezes o sistema é que a gente tá sem essa. O sistema tá sem a margem interna, entendeu? Por isso que quando eu falo de bem-estar, espiritualidade, eu não consigo falar só em termos abstratos o tempo todo. A gente tem que falar de corpo, né? Eu sou uma terapeuta do corpo. Então a gente tem que falar de sistema nervoso, do descanso, de falar de corpo, de respiração, movimento, nutrição. Não adianta querer acessar uma versão mais amorosa, mais prazerosa, ai, mais tântrica e tal, intuitiva, espiritual de si, se o corpo está vivendo como se ele estivesse em guerra o tempo todo. E daí tem mais uma camada. Muitas vezes a gente acha que o estresse é só tenho coisa demais para fazer. Mas às vezes o estresse pode ser o quê? Uma dor acumulada, uma privação de sono. Às vezes você fica tanto tempo no celular que você não consegue dormir bem. Às vezes você está num relacionamento que drena. Às vezes você está em contato com pessoas que te drenam o tempo todo. Às vezes você está num ambiente inseguro, está numa desorganização emocional. Às vezes você fica ali perdendo tempo, vendo a vida de tanta gente. Eu tô fazendo uma limpa, assim, das minhas redes sociais, tentando usar cada vez menos. E assim, sabe? Às vezes assim, eu olho lá e falo assim, cara, por que que eu tô seguindo o supermercado Taust, sei lá? Ou por que que eu tô seguindo tal coisa? Eu falo, cara, mas por que que eu tô com tanta coisa aqui, sabe? Que bagunça todo o algoritmo da minha conta. O que que eu tô fazendo aqui, gente? Então, às vezes, assim, na internet, o que que você tá fazendo? Às vezes você tá todo estressado, acumulando energia que não precisa. Então, o sistema ele vai apertando os freios de muitas formas e a pessoa começa a perder contato com aquilo que antes vinha com naturalidade, com desejo, com brilho, com alegria. Então, traga para você hoje o que está apertando os freios do seu sistema. O que está drenando a sua energia? O que está te deixando sem margem interna? O que está te mantendo em alerta? O que no seu corpo está pedindo socorro há tempos e você ainda está chamando de normal? Porque a partir do momento que você reconhece os seus freios, você para de se culpar tanto e começa a cuidar da raiz. Às vezes o problema não é a falta de amor, de desejo, de espiritualidade. Às vezes o problema é que seu sistema está cansado demais para conseguir sentir alguma coisa. É igual na época que eu tinha um mentorado que ele estava numa crise, super no modo alerta, exaustão e tudo mais. Eu ia falar de espiritualidade e ele mandava calar a boca, tipo, fica quieto, você está falando, entendeu? A pessoa não tinha nem espaço para isso. E daí a gente fez um trabalho totalmente de corpo, de alimentação, de desinflamação, e ele saiu da mentoria super espiritualizado. E foi de uma forma muito natural. Eu não preguei nada, não tive que trazer nada. Naturalmente ele foi entrando nesse estado. Então a gente começa a tratar o corpo com mais respeito, com mais escuta, com mais verdade. E isso vai impactando como que você se vê, o que você aceita, o tipo de relação que você sustenta, o tipo de energia que você deixa entrar. E aí essa conversa toca também no nível espiritual muito profundo, porque o jeito como você está energeticamente influencia diretamente o que você continua atraindo, tolerando e repetindo. Então, se você está nesse modo super do estresse, do cortisol, sem prazer, sem nada, você vai atrair o quê? E é exatamente aqui que essa conversa começa a ficar um pouquinho mais profunda. A gente está no fim, mas eu queria trazer para vocês. Porque quando o seu sistema está cansado, está em alerta, a energia está drenada, isso vai impactando também no que você aceita. Impacta no que você tolera, o tipo de relação que você sustenta,
o tipo de energia que você deixa entrar na sua vida. Então, se lá dentro existe uma sensação de eu não sou suficiente, eu preciso ser escolhido, eu preciso provar meu valor, eu tenho que me segurar, eu tenho que segurar isso aqui, eu não posso perder, você começa a se colocar em lugares que reforçam exatamente isso. Você começa a atrair pessoas que não te valorizam, que não te priorizam, que não te pagam o suficiente, que não respeitam o seu tempo, que entram e saem da sua vida, que ficam no meio termo, nem dentro nem fora, e aí você entra no ciclo de tentar consertar, provar, segurar, tentar ensinar, tentar mudar o outro. E isso drena completamente seu sistema. Drena o seu corpo, sistema nervoso, energia vital, espiritualidade, porque você começa a gastar energia demais no processo de outra pessoa, e daí você abandona o seu processo. E eu vejo isso muito nas mentorias. A pessoa chega querendo entender o outro. Ah, o que ele quis dizer com isso? Ah, porque a pessoa fez aquilo lá. Como que eu faço para essa pessoa parar de me tratar assim? Ah, como que eu faço para ele me valorizar? E eu sempre volto para o mesmo ponto. E você? Aonde você está no estudo? Aonde você está se abandonando? Onde você está aceitando menos do que você merece? Onde você está indo contra o seu próprio sentir, porque existe uma coisa importante aqui: tentar mudar o outro é um vazamento energético gigantesco. Você começa a viver em função disso, e quanto mais você tenta, menos energia você tem, e mais confusa você fica, e mais o seu corpo ele pesa. E muitas vezes essa dor é o que acorda a pessoa. É quando já está insustentável, caótico, doendo demais, que vem o despertar, que vem a espiritualidade, que vem o eu não quero mais viver assim. E aí começa um movimento diferente, né? Eu vou me valorizar, colocar limite, parar de aceitar isso, vou escolher diferente. Mas até chegar aí existe um processo. E esse processo não é sobre certo ou errado, não é sobre justo ou injusto, isso é sobre evolução. Só que tem uma armadilha comum aqui, que é quando a pessoa desperta, ela quer corrigir o mundo. Sabe aquela pessoa recém-convertida? Eu vou ensinar essa pessoa, eu vou mostrar para ele, eu vou fazer ele entender, eu vou fazer justiça. E isso continua sendo o quê? Gastar energia no outro. E a Kabbalah explica isso muito claro. O trabalho nunca é no outro, o trabalho é sempre em você. Porque quando você muda a sua frequência, quando você muda o seu nível de consciência, quando você muda a sua energia, o campo ao seu redor ele muda. Pessoas que não estão alinhadas ou crescem, ou elas vão embora, saem fora. Não tem um meio termo. Porque as forças opostas não sustentam, elas não se sustentam por muito tempo. E isso conecta com um conceito muito profundo, que é o conceito de soberania. A gente foi criada à imagem do Criador. O que isso significa? Significa que a nossa essência é ser inteiro, é ser completo, não depender, não viver na falta, não viver reagindo. O Criador é uma força que você não precisa de nada, lembra? É uma força que dá porque tem, ela está transbordando dentro de si e não porque precisa. Então, agora, se você está carente, inseguro, com medo de perder, tentando se segurar também, tentando comprar amor, eu não estou dando, eu estou tentando tirar, porque mesmo que pareça que eu estou dando, eu não tenho para dar. E eu já vi isso acontecer muito, pessoa que dá demais, atenção demais, presente demais, tempo demais, mas não é entrega, é um medo disfarçado. E quando a ação vem do medo, ela não sustenta, ela drena. Então a pergunta real não é, eu estou dando ou não. A pergunta é, de onde isso está vindo? De preenchimento? Estou transbordando ou é de falta? E isso vale para tudo, gente. Para relacionamento, trabalho, dinheiro, espiritualidade, inclusive espiritualidade, porque até o espiritual pode virar um apego, pode virar uma muleta, pode virar um vício. Eu já passei por um tempo que estudava demais, buscava demais, queria entender tudo o tempo todo, de querer evoluir o tempo todo, daí cada hora era uma coisa, é calendário maia, é isso, é aquilo, vira aquela salada de espiritualidade. E chega um ponto que isso também pode virar um tipo de dependência, que você acha que você precisa de algo fora para acessar algo que já está dentro de você. E a verdade mais profunda é, o que você busca já está dentro de você. Mas para acessar isso, você precisa parar de se abandonar. E isso inclui também sair de padrões que estão te limitando, pode ser hábitos que parecem bons, mas te travam, relações que você mantém por segurança, caminho que você não larga porque tem medo, ou identidades que já não faz mais sentido. E às vezes você sente isso, você sente que tem algo inautêntico na sua vida, que tem algo que não se encaixa mais, que tem algo que precisa ser encerrado. E isso pode gerar o quê? Uma desconexão, confusão, perda, mudança, instabilidade. Mas isso não é erro, é só um ajuste.
Não é sobre também só sair, é sobre como você sai. Porque fazer a coisa certa do jeito errado ainda gera um desalinhamento. Ai, meu Deus, Paola, que complicado. Mas é isso. O processo importa, a consciência importa, a forma importa. E tudo isso está acontecendo dentro de um contexto maior. De ciclo, de portal, de movimentos, de momentos onde a vida te empurra para dar um salto. E tem momentos em que existe realmente um suporte energético maior, como se viesse uma força para te ajudar a quebrar esses padrões. A sair de vício, a sair de ciclos repetitivos, a sair de relações que não são verdadeiros, a sair de versões suas que já não são mais você. E muitas vezes antes desse salto vem o quê? Um desconforto maior, uma clareza incômoda, uma sensação de, isso aqui não dá mais. E talvez isso seja exatamente esse portal. E daí chega talvez um dos pontos mais profundos de toda essa conversa, porque depois que você começa a olhar seus padrões, começa a ajustar os seus limites, começa a parar de gastar energia com o outro, vem um convite ainda mais profundo que é quem você é quando tudo aquilo que você se apoia desaparece. E isso pode parecer intenso, mas é um portal muito real, porque é muito fácil se sentir bem quando tudo está acontecendo, tudo está funcionando, quando o relacionamento está bom, quando tem muito dinheiro entrando. Ser namastê, ser saudável e ser bonita, sorridente, gratiluz, quando você tem muita grana, é muito fácil. Quando o corpo está bem, quando as coisas estão fluindo. Mas a pergunta espiritual verdadeira é: você continua inteiro e feliz e alegre quando nada disso está garantido? Eu vejo muito isso nas mentorias. Às vezes a pessoa começa a evoluir, começa a se posicionar, começa a crescer, a se valorizar. Daí, de repente, alguma coisa sai do lugar, pronto. Relação mudou, trabalho mudou, dinâmica mudou, identidade começa a cair. A pessoa fala, nossa, parece que eu estou perdendo coisas, parece que está tudo meio vazio, parece que eu não sei mais quem eu sou. E muitas vezes isso não é uma perda, isso é uma limpeza de apego. E no corpo isso também acontece. Por exemplo, sei lá, na aula de yoga. Tem um momento que a gente tira a pessoa completamente do controle. Ela não consegue mais se apoiar na força, na rigidez ou no padrão. E ali se encontra num outro lugar. Um lugar mais verdadeiro, mais simples, mais presente. Ou na terapia também tem um momento em que a pessoa quer resposta, quer uma técnica, quer um livro, quer uma ferramenta, quer uma solução rápida. E eu sinto claramente quando não é isso que ela precisa. Ela só precisa ficar no espaço do não saber. Porque é ali que algo mais profundo pode surgir. E isso tem tudo a ver com a Kabbalah, porque existe um nível de consciência onde você começa a soltar tudo aquilo que você acha que te sustenta, até mesmo conhecimento, até os livros, professores, estruturas que você se apoia. Isso não é sobre rejeitar, é sobre não depender. Então existe um ensinamento muito bonito que fala da energia até do rei Davi, que foi um dos maiores reis, mais poderoso, abundante, mais completo da sua geração, e ainda assim todos os dias ele se colocava como alguém que não tinha nada. Não no sentido físico, mas no sentido interno. Ele soltava tudo, título, poder, identidade, controle, e voltava para esse lugar de que tudo que eu tenho vem da luz. E sem a luz eu não tenho nada. E isso é muito profundo, porque isso é a soberania real. Soberania não é eu tenho tudo sob controle, eu tenho tudo garantido, eu sou independente de tudo. Soberania é eu posso ter tudo e ainda assim não depender de nada. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque você pode amar profundamente, sem apego, ter sucesso, sem medo de perder, ter dinheiro sem se definir por ele, ter relações sem se abandonar nelas. E isso protege tudo, porque quando você não se agarra, você não perde. E eu vejo isso muito claramente quando a pessoa se agarra demais, ela entra nesse medo, controle, ansiedade, escassez. Isso começa a quebrar aquilo que ela quer manter. E o oposto também é real. Quando a pessoa aprende a soltar, as coisas fluem com muito mais força. Isso não significa que você não vai sentir, não significa que você não vai se importar, você não vai amar. Só significa que você não vai depender, não vai estar naquele estado de carência. E existe um momento no caminho espiritual em que você é convidado a ficar nesse espaço de nada, do vazio, sem identidade fixa, sem controle total, sem garantia, mas com presença, com consciência, com conexão. E é nesse espaço que você se conecta mais com a luz. Mais do que quando você está cheio de respostas, de certeza, de estrutura. É nesse período
que a gente está vivendo agora, que tem muito essa energia, que a gente vai soltar, limpar, desapegar, de ver o que não é mais verdadeiro. A gente está entrando em Pessah, que é a libertação do nosso ego, a libertação das nossas crenças limitantes, acontece nessa quarta-feira. A gente está se preparando por isso que está acontecendo tanta coisa com a gente nesses dias. E existe algo muito bonito, você não precisa fazer tudo sozinho. Na Kabbalah, a gente entende que existem janelas no tempo, portais, momentos em que uma energia vem de cima para te ajudar a fazer aquilo que você sozinho não conseguiria. Porque, sendo bem honesto, você não quebra um padrão profundo só com a força de vontade, a gente sabe disso. Né? Você não solta aquele apego profundo só decidindo, você precisa de um suporte, e esse suporte existe. Existem momentos específicos em que essa luz vem com mais intensidade, que tem a ver com essa luz que vai entrar essa semana de Pessah, para ajudar você a quebrar esses padrões, a sair de vício, de repetição, a sair de lugares que você já sabe que não são mais você. Então, a próxima lua cheia vem com essa energia, e quanto mais consciente você tá, mais você recebe. É exatamente por isso que eu estou trazendo essa consciência para você hoje, que eu estou criando esse movimento, preparando esse espaço, porque não é só um conteúdo, é um portal. E você pode escolher passar por ele sem consciência ou atravessar ele com presença. E talvez a pergunta mais importante agora seja: o que na sua vida você já sabe que precisa soltar? Sem drama, mas com verdade. Porque a partir do momento que você se abre, a luz ela faz todo o resto. Então, para integrar tudo isso, porque quando a gente fala de soberania, não é só esse conceito espiritual bonito, é algo que se manifesta no corpo, na sua energia, na sua aura. Lembra também que a gente tem que trazer esse olhar para nossa aura, né? O Human Design explica muito isso, porque cada um tem um jeito diferente de funcionar energeticamente. Tem pessoas que são mais abertas, outras são mais direcionais, outras precisam esperar. Tem pessoas que iniciam. Então, quando você não respeita o seu próprio desenho, você se desconecta dessa energia. E a sua aura, ela fala com você. A sua energia comunica com você. Por isso que nas minhas mentorias eu não trabalho só o mental, eu trabalho o corpo, né? No corpo, na energia, no sistema nervoso, nos padrões, na espiritualidade, porque atravessar isso sozinho muitas vezes fica muito confuso. A pessoa até vê, mas ela não consegue sustentar, ou volta para os mesmos padrões, ou se perde no meio do caminho. Então, se você sente que está nesse momento de transição, de despertar, de quebra de padrão, de reposicionamento, eu te convido a fazer a mentoria individual comigo, porque eu te ajudo a atravessar isso com clareza, sem precisar entrar em tanto sofrimento. Então, traga tudo isso como uma reflexão. Próxima quarta-feira a gente entra nesse portal de Pessah, traz as suas orações, as suas conexões, meditações, para que você se conecte com essa energia, pedindo realmente para a força limpar o ego reativo, né? Trazer você para esse estado de ser a sua melhor versão. Que você seja mais ainda alinhado, mais bonito energeticamente, mais inteiro, mais livre. Uma pessoa que se posiciona, que ama, trabalha, se respeita. Essa versão ela já existe, ela não está no futuro, ela está disponível agora. Então talvez o único momento seja soltar o que não é você. Soltar o que você estava segurando por medo, mantendo por segurança. Soltar o que já não é verdadeiro e confiar que você já está sendo guiado. Mesmo quando parece confuso, mesmo quando parece que você está voltando, está regredindo, você está sendo só está recalculando a rota. Então, a gente acabou de atravessar os 12 dias, a gente termina amanhã o atravessamento dos 12 dias que a gente está plantando as sementes, e agora a gente vai entrar nesse portal, nessa abertura de energia, Pessah, portal de libertação do ego, dos padrões, das limitações. Eu vou estar guiando isso de uma forma profunda, provavelmente no grupo fechado, compartilhando como acessar essa energia nos próximos dias. Então, fica de olho lá na comunidade de WhatsApp, Alma Flow, Amor e Afeto, porque eu vou mandar tudo por lá. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com pelo menos uma pessoa, porque é assim que essa mensagem se expande. Se todo mundo que ouve compartilha com uma pessoa, isso já cria um movimento muito maior. Muito obrigada, gratidão por estarem aqui, gratidão por caminharem junto comigo, e a gente se vê no próximo episódio.